mais cedo, né, Jorge? Estamos Depois ao eu vivo. te apresento aí. Estamos ao vivo. Ótimo. Boa tarde aos nossos ouvintes e telespectadores da Taba TV. E hoje aqui no programa Falou e Disse, que eu estou coordenando o programa, e junto com a Fátima Dias, que foi muito minha parceira na ACD, lá de Niterói, endividamento da dívida, auditoria da dívida pública, né? Depois ela mesma se apresenta. Então, hoje nós vamos entrevistar um pool de mulheres fantásticas, não é? E que são candidatas, e numa candidatura coletiva à Alerj, né? Então, são elas, a Tatiane Araújo, não é? A Ivanilda Reis e a Natália Russo. Ainda tem uma terceira que não vai estar de corpo presente, a Kênia, né? Mas a minha amiga Fátima vai falar por ela algumas vezes, claro, vai explicar quem ela é e tal, porque ela hoje está em outras atividades e não pode comparecer. Mas de corpo presente ela não está, mas espiritualmente ela está aqui com a gente. Então, olha só, gente, minha primeira pergunta, e também eu não posso me esquecer de falar do Jorge. O Jorge é do SEGE, né? E organizador da Clemaarge, que foi uma assembleia que já aconteceu no estado do Rio de Janeiro, né? No mês de junho, com grande sucesso. Depois a gente fala um pouquinho sobre a Clemaarge, mas rapidinho, que tem a ver com o meio ambiente, né? A Conferência do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Por isso que eu chamei o Jorge. Me lembrei de chamar o Jorge, falei, Jorge, venha! A tua presença é importante aqui hoje. Então, para começar, eu queria, né, nessa linda tarde, ainda de inverno, mas está quente, não está? Eu vou falar sobre vou entrevistar essas três, né? Mas a minha primeira pergunta, que vai ser indistintamente para qualquer uma delas, que eu gostaria que elas explicassem para os nossos ouvintes e telespectadores, sabe, para começo de conversa, o que é uma candidatura coletiva e como essa ideia surgiu. Eu sei que já tem quase 30 anos, mas muita gente não sabe. E como é que está crescendo vertiginosamente essa ideia? Está prosperando, está pegando, como a gente diz, né? A ideia que pegou. Então, eu quero que elas expliquem. Pode cada uma, não vou determinar nada. Elas avancem e respondam aí como boa equipe, né? Quero ver se elas são boas mesmo de equipe. Ninguém fala nada? Ô, Tati, dá o start aí, você começa, depois a gente vem aqui para a dupla aqui. Beleza. Bem, somos só foi 4 mulheres. Hein? Somos 4 mulheres trabalhadoras, né, que militam juntas há muito tempo, com uma história aí de luta tamanha. Kênia já foi dirigente do CEP, do Sindicop, hoje é da base do Andes. Ivanilda foi dirigente da Federação aí de Trabalhadores Técnicos Administrativos das Universidades, da FASUBRA. Natália é uma grande dirigente petroleira, uma dirigente nacional da categoria, e eu sou uma militante aí da saúde, fui candidata em 2018 pela Resistência PSOL também, e esse ano a gente resolveu fazer essa candidatura coletiva. É novidade? Não é novidade, mas pode ser novidade na Alerj. A gente tem chance de entrar e ser a primeira coletiva feminista protagonizada por mulheres, por 4 mulheres trabalhadoras. De onde veio isso? A gente vive um momento de muita descrença, e entendemos o porquê, na política, né? Nos políticos, no político tradicional e numa forma de entender a política simplesmente como a sua instituição e aquilo que recai sobre os trabalhadores e sobre a nossa juventude, e não a política no nosso dia a dia.
né? Porque a política está em tudo, está no preço do arroz, do feijão, no que tem e no que falta na escola pública de nossos filhos e filhas, na forma como a gente se relaciona na sociedade, né? A forma deste governo se colocar, inclusive, interfere na nossa vida de tal maneira que perdemos mais de 670 mil pessoas na pandemia, quando a gente podia ter aí um outro número de... Tatiane, peraí só um instante, que eu acho que tem alguma coisa aberta aí, está havendo uma interferência aí do som. Vê se não é Jorge. Jorge, vê se você não, se tem alguma coisa aberta aí, porque está havendo interferência do som. Desculpa. Eu escrevi aqui no chat, mas não ouviram. Não. Foi? Podemos? Podemos. Continua então, aí. A política está no nosso dia a dia, é feita de forma coletiva por muitos e muitas. Então, Helena, você que tem aqui a Taba TV, o Jorge que está aí no Senge, né? A Fátima que participa junto com você e tantas outras, né? Da questão da auditoria da dívida. Isso é um fazer político e que é coletivo. Nós estamos agrupados em muitos lugares, nas nossas escolas, universidades, nos nossos sindicatos, partidos, fazendo política coletivamente. E aí, quando a gente vai para as eleições, essas representações geralmente são o quê? Personificadas, são personalizadas e a gente tem figuras respondendo pela política. E a gente acaba criando, né, alguns monstrinhos, como a gente teve na Alemanha, como hoje a gente tem na presidência do Brasil. Então, para subverter isso, para mexer com essa política, que também é branca, né, de homens héteros, cis normativos, que cumprem um determinado padrão, nós quisemos trazer aí 4 mulheres, porque, primeiro, voltamos à política como nós acreditamos, esse fazer coletivo, essa potência do ser conjunto, né, do pensar e acumular coletivamente para poder avançar. Então, resolvemos que seríamos 4 como representação dessa coletiva que é muito maior do que a gente. Veja, nós temos 2 de educação, uma petroleira, uma companheira da saúde, somos feministas, somos antirracistas, somos ecossocialistas, somos mulheres diversas, né? Desde a nossa aparência ao nosso fazer no cotidiano. 3 são mãe, Natália não é, mas mais do que isso significa o nosso coletivo, que é o quê? Quem está por trás, então, a militância em professores, a militância na saúde, a militância em petroleiros, a militância na educação, a militância na juventude, a militância em mulheres negras. Há uma série de coletivos que nos constituem e que vão constituir este mandato, que hoje ainda não tem a forma legal em projetos de lei, mas eles existem, estão sendo disputados aí em várias casas, né? Mas que ganha uma força. A gente percebeu que nessa eleição, inclusive, é um grande número de coletivas, tanto a nível federal quanto para os parlamentos estaduais. E a nossa aqui no Rio de Janeiro, trazendo essa força das mulheres para lembrar o que foi o Fora Cunha, a Primavera das Mulheres, como nós avançamos na América Latina, né, na Argentina, Chile, e como nós temos avançado aqui neste país, também com esta força das mulheres que derrubou essa semana Gabriel Monteiro. Queria aí que as minhas companheiras complementassem, pegassem outros elementos, mas, em essência, é isso. A nossa coletiva representa, inclusive, muito mais que nós 4, mas um feminismo para a classe trabalhadora, então, que vai chegar junto com muita gente na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ótimo, Tatiane. Agora eu vou perguntar à Natália, rapidinho assim, eu sei que tem que haver um titular, alguém que represente esse coletivo, não é? Até para se inscrever e depois, na hora até do salário, vem em nome de uma pessoa. Como é que vocês fizeram essa escolha? Quem é escolhida? Como é que é isso? Hein, Natália? Então, boa essa pergunta, é o que geralmente todo mundo pergunta. A gente tem uma questão também de buscar, assim, né, realmente entender que nós vamos ser co-deputadas, né, e que a gente vai estar ocupando a LERJ juntas.
mas como ainda não tem uma regulamentação a nível nacional, realmente o TSE exige que tenha uma pessoa que vai ser a pessoa responsável no plenário, que vai ter o CPF, né, apresentado, e vai ser nossa representante na urna. E a gente escolheu aí a Tatiane para ser a nossa representante, né? Ela já foi candidata, inclusive em 2018, teve uma ótima votação, teve mais de 7 mil votos, e acho que vai ser uma pessoa assim, boa para estar nos representando lá no plenário, entendendo que a nossa concepção de mandato, né, de futuro mandato, é uma concepção de um mandato de rua, né? A gente acha que o fundamental na luta política é realmente a gente estar junto com as pessoas, ouvir os trabalhadores, as trabalhadoras, estar junto com a educação, com a saúde, com as petroleiras e os petroleiros. Então, a nossa forma de atuação enquanto coletiva vai permitir que a gente ocupe mais espaços, que a gente ouça mais pessoas, que a gente esteja no dia a dia de mais categorias também, né? Então, acho que isso vai trazer uma força, uma representatividade. Então, tem uma de Niterói, que é a Kênia, e que inclusive nasceu em Angra dos Reis, então traz também essa vivência de Angra dos Reis. Tem Ivanilda aqui do meu lado, que é da Baixada, e eu e Tatiane somos do Rio. Então, assim, a gente vai trazer tanto um acúmulo, né, de conhecimento, como também de trajetória, como também de território, como também de vivência. Então, eu acho que é um acúmulo político muito superior, assim, e eu defendo muito essa ideia de coletividade, né, da gente ter esse compromisso político de construir os votos juntas, né, mas não só entre nós, mas também com o conjunto da classe trabalhadora, fazer um mandato aberto, um mandato construído coletivamente, como a gente defende, né, na nossa coletiva. Então, a ideia nossa de coletiva é uma afirmação de um projeto de política a partir de uma coletividade, a partir da solidariedade, a partir do diálogo aberto com o conjunto da população. Muito bem. E agora eu queria ouvir um pouquinho a Ivanilda, né? Ivanilda Reis, da minha família, né, Ivanilda? Eu sou Helena Reis, então somos parentes. Fala aí, o que você acha? Então, Por que primeiro você escolheu ótimo, né? aí o coletivo? Primeiro ótimo, é um orgulho ser sua parente, olha. Ah, claro. Notada. É orgulho Olha, tenho eu, de já ter uma candidata, parenta. Então, é muito importante essa conversa, né, e esse espaço para que a gente apresente a coletiva, porque é uma novidade aqui no Rio de Janeiro, as pessoas perguntam mesmo, né? Então, as companheiras já colocaram, né, o que simboliza, o que significa na prática essa construção, e é uma construção importante destacar ainda mais o que a Tati e a Natália já falaram, que é um resultado de mulheres de luta, né? Então, a gente não compõe uma coletiva simplesmente para juntar nomes, né? A gente vem de um resultado de muitas lutas e entendendo a importância dessa organização. E a classe trabalhadora, que o nosso projeto fazer política para a classe trabalhadora, ela é plural, né? Ela é composta por vários segmentos, né, de representações que estão aí ocupando, né, várias funções. Então, a importância da coletiva é isso, é entender isso, né? Nós estamos representados em vários espaços, e aí, quando você faz uma proposta que vem de uma coletiva feminista, como nós estamos propondo, é entender isso, é entender que a classe trabalhadora, de forma ampla, vai ter espaço para dialogar com a gente. A gente fala de maneira assim, explicativa, né, para as pessoas entenderem de imediato, que vai votar em uma e levar 4. Mas é além disso, né? Não é só votar. Elas vão ter a quem cobrar, que são 4 mulheres que elas estão votando, e a gente espera que sejamos eleitas, né? E a classe trabalhadora vai ter a quem cobrar. Então, além de ter uma representação, elas vão ter 4 mulheres que foram até elas, pediram voto, se comprometeram com uma política para a classe trabalhadora, e elas vão ter essas 4 para cobrar, porque essa é a nossa proposta, né? A gente está aqui se dispondo, e aí é uma dificuldade muito grande, principalmente para nós mulheres,
enfrentar esse mundo aí da política, que hoje é composta por homens, né? E a gente está aí à frente por entender a importância desse processo político junto à luta dos trabalhadores. Então, nós estamos nos propondo aí essa coletiva que vai implementar a luta aí dos trabalhadores de forma coletiva. Então, essa é a nossa importância. Ótimo, Ivanilda, quer dizer que compra um, leva 4, né? E aí eu quero chamar... Não, compra não, vota não. Vamos corrigir isso aí. Isso. Aí eu quero chamar a Fátima para ela falar sobre quem faltou, né? A Quênia. Ela vai representar a Quênia, porque ainda tem a Quinta, que está ali rodeando vocês e dando uma força, que é a Fátima, dá uma força ali o tempo todo, né? Precisamos, então vai dando força. Isso. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, é um prazer estar aqui no programa da Helena, com as companheiras candidatas, são mulheres lutadoras maravilhosas. A gente espera, é uma outra maneira de fazer política, é uma outra maneira de fazer as coisas coletivamente, né? Eu acho isso da maior importância, né? Eu acho que elas já falaram tudo que isso representa. Então, Helena me pede para falar sobre a Quênia. A Quênia hoje não pôde estar, porque ela é professora da UF e está tendo um evento que é o NIEP Max, que é um evento que ocorre a cada 3 anos, né? E esse ano é sobre... o tema é cultura contra a barbárie, que eu acho que é um tema da maior relevância no momento atual que a gente vive, de muita violência, de ameaças golpistas, e como na ditadura nós tivemos muita resistência pela cultura, hoje também a cultura é muito importante resgatar essa forma também de resistir. E Quênia tem alguns livros até que ela lançou, um deles até Cultura contra a Barbárie, que ela é organizadora, né, de vários autores. A Quênia é professora de formação, ela deu aula há muitos anos, tanto no ensino básico, como agora ela agora dá aula no ensino superior, formando outras professoras. Então, assim, ela é uma pessoa principalmente da educação e da cultura, né? E, assim, ela não pôde estar aqui hoje, mas ela mandou uma saudação, enfim... E domingo, eu vou aproveitar, Helena, para fazer uma propaganda aqui. Domingo, quem é de Niterói está convidado, está assistindo o programa, está convidado a vir, esse domingo agora, dia 28. Vai ter aqui no meu prédio, depois eu passo até o endereço, né, para quem se interessar, a gente vai fazer uma roda de conversa com as companheiras, né, aí vão estar às 4, porque domingo é mais fácil, assim, né, quer dizer, nem sempre que é fácil um domingo, geralmente os domingos estão ocupados, mas esse domingo, por acaso, a gente vai ter condições de estar com as 4, fazer uma roda de conversa, vamos ter também a presença da Sara Graneman, que é professora da UFRJ, que vai falar sobre fundo público, dívida pública, políticas públicas, que é um tema que tem a ver tanto com a auditoria como com o planejamento de um trabalho legislativo, né? É um conhecimento da maior importância, vamos discutir projetos, enfim, está todo mundo convidado. É isso, obrigada. Ótimo. Obrigada, então, Fátima. Agora eu quero passar a palavra para o Jorge, porque ele vai fazer algumas perguntas relacionadas ao meio ambiente, e o meio ambiente, pontualmente, a relação do meio ambiente com o estado do Rio de Janeiro. E aí tem tudo a ver, né, Jorge? Então, me lembrando também da discussão que houve em Niterói, lá no Teatro Oscar Niemeyer, as conclusões que foram tiradas do qual deveriam ser as atividades para modificar a problemática do meio ambiente do Estado do Rio, eu quero que você faça a pergunta aí, pode fazer para qualquer uma delas 3, ou para as 3, para as 3 não ao mesmo tempo, né? Helena, primeiro, boa tarde aí a Fátima, a Tatiane, né? A Natália e a Ivanilda, né? A Natália, inclusive, é uma das mulheres que participou ativamente
da construção da Clemarge também, e a Clemarge, na verdade, foi uma articulação que a gente construiu, e na fala delas aí, a gente vê qual é a importância dessa articulação, quer dizer, uma articulação de mulheres, né? Articulação de mulheres que vão ao parlamento, articulação de mulheres que defendem bandeiras relacionadas à igualdade, à justiça, né? E a justiça ambiental teve presente de uma maneira muito forte em todos os temas que nós conversamos durante a conferência, né? Porque a justiça ambiental está presente na questão da saúde, está presente na questão da educação, está presente na questão do território, da ocupação da terra, né? Do plano diretor, está na questão da água e do saneamento, na questão da energia. Quer dizer, então, a gente vê que a questão ambiental, né, ela está transversal em todas essas lutas. Então, é isso que foi essa construção. E a grande discussão da questão ambiental, e a gente sabe que a questão ambiental foi um dos pontos fortes contra esse governo do Bolsonaro, né? Então, quer dizer, então é a política, é a questão internacional, né? É questão internacional, é a questão que nós temos aqui em cada território. Essa questão é importante, né? Porque água é vida, né? E vida é meio ambiente. E a gente passou por esse período todo e a gente sabe, né, o que o povo, principalmente o povo que tem menos renda, né, sofreu e continua sofrendo, né, os impactos de toda essa questão. A gente vê a questão da fome, como é que está, né, no nosso estado, no nosso país. E eu acho que é isso. Eu acho que a importância da... Quer dizer, nós tivemos, inclusive, uma votação ontem vitoriosa, né? Foi a derrubada do veto do governador ao Programa Estadual de Agricultura e Produção Orgânica, né? Uma articulação importante da agroecologia do Estado, né? Na questão do fortalecimento das instituições públicas, as instituições que sofreram tantos ataques, perseguições, né? Então, quer dizer, isso é uma questão que a gente vai ter que abraçar muito, né? Reerguer, né? Reconstrução com reerguer e lutar contra essa instituição. A gente tem que reconstruir. E acho que essa tarefa de construção é uma tarefa que ela é diuturna, é uma tarefa que ela permanece pós-eleição, né? Quer dizer, então, aquelas que conseguirem se eleger, né, vão estar representando as que não conseguiram se reeleger, porque essa articulação ela tem que se fortalecer, né? Articulação que nem a Natália estava falando da questão da trajetória e do território, da vivência, né? Quer dizer, então, essa articulação ela tem que estar presente, a articulação rural-urbana, né? E de todos os segmentos, né? De todos os ambientes, todos os segmentos que se enfraqueceram, eles vão se fortalecer com a União. Eu acho que essa é uma questão importante, né? Quando a gente pensa meio ambiente, a gente não pode falar de uma questão só difícil, não tem como. As coisas estão interligadas. Agora mesmo a gente teve que colocar aí a questão da termoelétrica, que veio um projeto aí de cima para baixo, aí, querendo impor, e o Ministério Público e uma articulação, né, está tentando barrar, impedir da forma como está sendo feita, que é um projeto que nem tem necessidade nesse momento. A questão, por exemplo, da floresta de Camboatá, né, que foi uma luta que ganhou um espaço muito forte na sociedade como um todo, nós nos articulamos, houve a aprovação de uma lei municipal, e eu soube essa semana, né, que a Advocacia Geral da União entrou com uma medida contra a lei municipal que criou a reserva lá na floresta de Camboatá. Então, a gente, quer dizer, numa luta ambiental, a gente luta, conquista, e tem que continuar lutando para que a coisa se realize, se efetive, né? Então, eu acho que essas coisas estão todas interligadas, né, na questão ambiental. Quando eu falo que é isso, a justiça ambiental, o racismo ambiental, a questão da mulher e meio ambiente. A gente teve um grupo de mulheres que apresentou na conferência, foi a Ofélia que apresentou, um trabalho muito importante sobre a atuação das mulheres na questão ambiental, né, que é muito importante, né, porque está presente em tudo, né? Está presente em tudo. Então, eu acho que é isso, Helena. A Helena me chamou aí rapidamente, eu não podia, né, deixar de atender ao convite dela e trocar essas palavras com vocês, mas é uma articulação que a gente pretende que seja duradoura,
de articular todos os segmentos, né? Articular todos os segmentos, porque a gente sabe que essa disputa de mentes é uma disputa muito forte, né? A disputa contra as fake news, a disputa do governo que se articulou de uma forma que ninguém pensava, né? Há 4 anos atrás, quem diria que o Lula teria como vice o Alckmin? Quem que diria? Né? Então, a gente tem essa articulação política, né? E a gente vai ter que ter, a gente não sabe como que vai ser o cenário no nosso Estado, né? Mas, mesmo assim, a gente tendo-se vitorioso ou não sendo vitorioso na eleição de governador, a articulação política vai ter que continuar, né? Para todas essas questões que estão tratadas aí, da água, do alimento, né? Da moradia, do transporte, do emprego, da renda, que todas essas questões estão ligadas à questão ambiental, né? Não adianta a gente querer achar que estão dissociadas, que elas estão interligadas. Eu acho que é isso, Helena. São algumas questões que eu coloco, né, para reflexão, né? E eu tenho certeza que as nossas companheiras aí que são candidatas têm essa percepção e vão se posicionar de uma forma bastante positiva em relação a essas questões. Ótimo, Jorge. Então, vamos voltar aqui para as nossas perguntas aqui com as 3, né? Uma coisa que eu queria começar falando, uma pergunta que eu sempre tento responder, mas, na verdade, as respostas são múltiplas também, né? Por que da decadência do Estado do Rio de Janeiro, que eu costumo chamar de lanterninha, né, da União? Por quê? Porque é um Estado que está com o seu parque industrial falido, tem desastre de deslizamento de encosta, com endividamento ante a União, que é o endividamento perpétuo, de uma corrupção a toda a prova, né? A ausência de unidade também entre as várias regiões do Estado. A gente não sabe bem se é o Estado carioca, se é o Estado fluminense, há até confusão e divergência a esse respeito, né? E, então, não agrega, e um Estado que não está agregando nada praticamente. E eu até quero lembrar as boas coisas, porque parece que eu só falo mal do Estado do Rio, mas eu quero lembrar das boas coisas. Por exemplo, aqui estão as melhores universidades, como a UFRJ, a UERJ, a UF, a UENF, né? A Unirio, a Universidade Rural, não é? Centros de pesquisa como a Fiocruz, né? Como a COP. Então, por que tanto desmonte, né? Você vê, a gente tinha um complexo naval maravilhoso, a Veromes, Talheiro Mauá, e aquilo tudo parece que vai se esboroando, vai derrubando. E agora a privatização da SEDAI. E outra coisa, o complexo, o polo químico, né, de Itaboraí. Então, até a Bolsa de Valores, que era no Rio, foi para São Paulo. Então, vocês 3 ou 4, né? As 3 aqui e a 4ª, a Quênia, escolheram o Estado. Foi por esses problemas todos que vocês quiseram começar a vida política de vocês pela representação do Estado do Rio de Janeiro, esse Estado que bomba de problema. Está bombando, mas é de tanto problema. É isso que eu queria saber. Posso começar pela Tatianinha? Não sei, vocês aí é que sabem. Bem, posso começar, e aí depois acho que é importante ouvir Natália e Ivanilda. Ivanilda está numa parte do Estado que é a parte que mais sofre, né, com uma falta de políticas públicas, que é a Baixada, e a Natália vive, né, mais de perto o problema que também acarreta ao Estado e que pode ser uma fonte solucionadora, que é a Petrobras, né? Pode ser... o problema no sentido dos desvios de verba, dos ataques à Petrobras hoje, pode ser solucionador, inclusive no debate ecológico, com transição energética e tudo mais. Então, esse é o bom da coletiva, né? Porque a gente tem uma turma aí pensando esse Estado. Queria primeiro agradecer a fala do Jorge, pegar algumas questões que ele trouxe, né? E aí é muito importante, quando ele encerra, depois ele inicia falando de justiça ambiental e faz o link direto com aquilo que a gente vive hoje,
que é o racismo ambiental, né? Que é o oposto dessa justiça. E eu acho que o racismo ambiental ele vai explicando uma série dos problemas que a gente tem, que aí vai bater na questão do território, na questão da saúde, e que muito nos preocupa. Não tem como a gente pensar em meio ambiente sem pensar em grupos populacionais e territórios, né? Digo isso por quê? Porque, por exemplo, hoje a gente tem uma SEDAI privatizada, o que é um problema, porque é um problema que vai pegar desde da discussão que faz Helena sobre a crise do Estado ao problema do meio ambiente, né? Primeiro que água não é mercadoria, a água precisa ser um direito. E quando você privatiza a SEDAI, você privatiza tanto aquilo que é um direito, que é a água, quanto um outro direito, que é o saneamento básico. E aí a gente, por exemplo, vê se comemorar esses dias, que agora a gente pode ir lá e tomar banho em algumas áreas da praia de Botafogo. Enquanto isso, grupos populacionais não têm o esgoto chegando em suas casas. Onde é que estão esses grupos populacionais? Se não nas regiões mais distantes, né, mais descentralizadas, né, se não na Baixada, na região mais periférica do Rio, nas favelas. Então, isso aí vai concretizando aquilo que a gente chama de racismo ambiental, que vai desde a falta de saneamento a uma saúde que não chega, é pensar onde é que está a clínica da família, se ela está mais perto do asfalto ou se está dentro da favela. Quantos espaços que nós temos, né, público, quantas instituições cercam comunidades, estão ali para garantir políticas públicas, né? Então, pensar no racismo ambiental é também pensar sobre essa ótica, né? Que população não consegue, por exemplo, ter acesso aos orgânicos, ter acesso a uma alimentação adequada? E a gente pode ter uma outra realidade no estado do Rio de Janeiro, né? É possível, e aí o papel das mulheres com a agroecologia é tamanho, da agricultura familiar, né? Então é possível casar um debate sobre a necessidade da reforma agrária, sobre a necessidade de uma agroecologia, sobre a necessidade da gente avançar com a agricultura familiar, que pode subsidiar o quê? Aquilo que é público, devolvendo para onde? Para o Estado, através de um alimento saudável, orgânico, né? Alimentos que vão ajudar nos nossos hospitais, nas nossas escolas, em restaurantes populares. Então, é possível pensar em políticas públicas que desenvolvam também melhores recursos em relação ao meio ambiente, que não trabalhe com agrotóxicos, que responda repensar aí a dinâmica da terra, né? Seja ela na área agrícola, seja ela na área urbana, que hoje pouco tem uma divisão e tem que cada vez ter menos, né? Então, pensar em reforma agrária, reforma urbana, mas de forma sustentável, mesmo a reforma urbana, pensando em espaços com parques, áreas verdes. Então, pensar o Camboatá, né? Que vive sob ataque, defender, inclusive, políticas que vão no sentido de pensar o meio ambiente, é defender o Camboatá, é também defender áreas seguras, não só no sentido da iluminação, mas seguras no sentido de como se vive, que oxigênio se respira, em relação à poluição sonora. Então, ter floresta perto de habitação, perto de escola, é muito importante. Por isso a importância do Camboatá e de pensar uma reforma urbana que siga esse conceito, né? Então, acho que está tudo ligado. Queria só trazer essas coisinhas, acho que Natália e Ivanilda podem aprofundar, mas que para a gente pensar, e geralmente quem está à frente disso são as mulheres que estão na luta aí das populações ribeirinhas, quilombolas, né? Dos nossos povos originários, das nossas indígenas, e que nós achamos que precisam estar representadas também na LERJ, através de projetos de lei, das lutas diretas, do que a gente quer implementar nessa casa legislativa. E aí, Helena, eu acho que isso está vinculado ao debate que você faz da decadência do Rio de Janeiro. A decadência do Rio de Janeiro é a decadência do rentismo, do capital, né? A gente precisa pensar sobre isso. Por que a Petrobras é atacada? Porque você precisa tirar dela, e ela foi parte do golpe, né? Você precisa tirar dela o maior número de recursos. E o que você tem? Você tem desvio de verba para lugares como o Delaware, né?
Então, a gente começa a mudar os paraísos fiscais, nem todos vão para as Ilhas Caimã, e a gente tem um desvio, inclusive com uma CPI da Rio Previdência, onde a gente sabe que parte do dinheiro que deveria ser investido no Rio de Janeiro é desviado para o paraíso fiscal de Delaware. Isso a gente precisa pensar. Qual é a crise do Estado? O Rio de Janeiro precisava viver um sistema de recuperação fiscal? Ou isso é parte de uma crise levada a cabo por governos que têm na destruição do Estado a forma de você colher mais fundo público para a iniciativa privada e para o bolso alheio, sabe? Assim como a gente responde, né, nacionalmente por uma dívida pública que faz com que o imperialismo sobreviva a partir de nós, o Estado do Rio de Janeiro vive uma dívida pública com a União que é impagável, que precisa ser auditada. Tem uma CPI hoje. A gente precisa pensar que o Rio de Janeiro está na mão do rentismo, quando a gente, inclusive, tem territórios não ocupados, e esses territórios não são ocupados, inclusive, com moradia. Por quê? Porque eles são parte de uma lógica rentista de ocupar ou de manter a cidade, na verdade, desocupada, né? Onde a gente vê uma população em situação de rua tamanha. Então, acho que essas coisas estão casadas. Não se cuida do meio ambiente sem pensar em políticas públicas, e isso não vai acontecer sem a gente repensar o Estado do Rio de Janeiro, sem repensar a sua economia, sem repensar como fazer com que as pessoas tenham renda, tenham empregabilidade, e isso pode ser de forma mais sustentável. Eu acho que vai ser o nosso desafio, e queria deixar a bola aí para as minhas colegas, minhas companheiras co-candidatas, para a gente aprofundar mais isso. Ótimo, Tatiane, senti firmeza, hein? Então, vamos lá. Quem é agora? Natália? Não. Posso falar. A Natália está me apontando aqui para me falar. Vamos lá. Na verdade, a gente tem... Primeiro que nós todas gostamos muito do Rio, né? Então, temos aí... Mas gostar do Rio não nos impede de entender a realidade do Rio de Janeiro hoje. O Rio de Janeiro está abandonado, né? Não tem... E aí, quando a gente fala o abandono do Rio de Janeiro, a gente fala a população está abandonada, né? Sem políticas públicas, o índice de desemprego enorme, muita fome. A Tatiane fala dos moradores de rua, né? E aumenta cada vez mais, principalmente das mulheres, né? Que são chefes de família, não estão conseguindo pagar os seus aluguéis, não conseguindo garantir o sustento das suas famílias, estão indo para a rua. Então, o número de mulheres na rua aumentou muito. E se esse quadro do Rio de Janeiro é muito difícil, eu faço parte de um território, né, na Baixada Fluminense, que essa realidade ainda é muito mais perversa. Eu sou de Nova Iguaçu, né, e durante muitos anos da minha vida trabalhei na Universidade Rural do Rio de Janeiro, né, me aposentei há pouco tempo, depois de 34 anos de trabalho, e convivendo com essa realidade muito difícil. Então, a Baixada Fluminense vive hoje uma realidade muito perversa nesse contexto do Rio de Janeiro. Então, assim, já é difícil para todos os trabalhadores desse estado. Quando você vai para a Baixada Fluminense, vem todas as mazelas colocadas, inclusive a questão do saneamento básico. Então, as pessoas ainda vivem na Baixada Fluminense sem o saneamento básico necessário, que faz parte da saúde, né? A gente não pode discutir isso sem entender que é uma prevenção à doença, você ter um saneamento básico. E a Baixada, as pessoas ainda vivem, as crianças ainda brincam em espaços com esgotos correndo em frente das suas casas, dentro dos espaços que convivem. A gente tem, ainda na Baixada Fluminense, para entender que essa realidade, casas que não tem nem banheiro. Então, isso parece tão irreal, né, para quem mora na cidade do Rio de Janeiro, mas a Baixada Fluminense passa por isso. Então, essa realidade do Rio de Janeiro, esse abandono do Rio de Janeiro, ele é muito perverso para quem convive e tenta sobreviver na Baixada Fluminense. E aí, quando a gente fala do que levou a isso, né? O que faz com que o Rio de Janeiro seja esse território em que a gente não tem políticas para os trabalhadores.
com a recuperação fiscal, a promessa era essa, né, de que essa realidade iria mudar, a gente ia ter mais investimento no Rio, e isso não aconteceu. O Rio hoje está cada vez mais endividado e a realidade da população cada vez pior. A responsabilidade que tem uma candidatura de pós-eleição de uma deputada estadual e desse conjunto que a gente fala da coletiva feminista é entender isso, é entender que nós estamos representando o interesse da população, entender que a população, para ela ser representada e ser realmente, ter seus direitos necessários e importantes nesse Rio, a gente precisa de um Rio que seja para que a gente vive sem fome, sem medo, né, o que hoje não acontece. Então, a gente entender essa importância de discutir renda, né, e como essas pessoas se sustentam, como discutir moradia. Por exemplo, na Baixada Fluminense, a gente tem iniciativas, né, e aí de algumas organizações, de alguns trabalhadores, por exemplo, da economia solidária, da agricultura familiar, mas isso não pode ser uma iniciativa, ou não deve ser uma iniciativa de um conjunto de pequenos trabalhadores. Isso deve ser incorporado numa política pública, numa política de Estado, para que essas pessoas possam viver do que produz, né? E hoje isso não acontece. São pessoas que estão tentando e resistindo com muita luta e conseguindo manter ali a sua economia com a venda daqueles produtos, mas cada vez mais explorados, né? Cada vez mais desvalorizados e sem condições de se manterem com essa economia, né? Cada vez mais difícil, né? Então, cada vez mais endividados, isso é importante dizer. Quando a gente fala da dívida do Estado, a gente também fala da dívida dos trabalhadores, né? Os bancos com esse juro altíssimo, então as pessoas, para sobreviver, se endividam cada vez mais, não conseguem dar conta das suas dívidas, então, às vezes, vai perdendo cada vez mais a sua qualidade de vida e a manutenção da sua existência, né? Então, quando a gente se candidata no Rio de Janeiro, tem que entender essa realidade, tem que entender também essas diferenças no Rio de Janeiro. A gente tem vários Rio de Janeiro nesse estado do Rio de Janeiro, e a Baixada Fluminense, em particular, que eu convivo, entendo isso. Então, é preciso a gente entender essa necessidade do conjunto dos trabalhadores que estão em todas as partes do Rio de Janeiro. Por exemplo, entender o transporte público, a dificuldade que é se locomover da Baixada Fluminense para o Rio de Janeiro, e que a maioria das mulheres, principalmente, para sobreviver, vem fazer pequenos serviços aqui, subempregos, né, quando conseguem, aqui no Rio de Janeiro. E aí passam mais essa dificuldade que é o transporte público. E isso é uma tarefa aí de quem está no legislativo entender isso e fazer essa discussão. Então, em várias políticas, né, que a gente pode estar discutindo, e o combate à fome, a desigualdade, passa por entender esse contexto das privatizações no Rio de Janeiro, porque quem mais que sacrifica e quem mais é punido com as privatizações, por exemplo, da SEDAI, são os trabalhadores pobres, são esses que mais vão sofrer. E esse retorno dessas privatizações, ela não vem para beneficiar ou para atender o conjunto dos trabalhadores. Então, toda vez que se coloca, como se colocou da SEDAI, né, que era para, mais uma vez, a gente avançar no Rio de Janeiro, que atendesse e que pudesse sanar as dívidas através das vendas, e isso está provado na realidade. Hoje, os moradores da Baixada Fluminense, principalmente, estão recebendo já as suas contas com a informação de que, se não pagar num prazo X, vão ter a água cortada. Então, a água, que é uma necessidade básica de sobrevivência, se você não tem dinheiro para comer, você vai ter que fazer um esforço muito grande, porque você vai ficar sem água. Então, é essa a realidade dessas privatizações, é essa a realidade que são colocados os trabalhadores. Então, acho que é importante, quando a gente faz essa discussão, de entender a questão toda ligada do meio ambiente, né? E aí foi colocado do racismo ambiental, né? Da destruição que significa isso, da gente cada vez mais isolado nos nossos territórios, das pessoas vivendo cada vez mais em lugares de altíssimo risco,
desses lugares que não, a coleta de lixo não chega, mas, de repente, ela se transforma, aquele lugar é limpo, se transforma num condomínio. E aí, tudo isso a gente precisa discutir. É essa a nossa proposta. Não dá para discutir qualquer assunto dentro do Rio de Janeiro sem passar por todos esses debates, todas essas questões. E a coletiva feminista para a deputada tem essa proposta. Muito bem, Vanilda. Então, agora a gente passa a palavra à Natália, a última, né, a falar. Vamos lá, Natália. Então, depois de todas essas falas maravilhosas das minhas colegas da coletiva, fica um pouco difícil aí para a gente falar. Eu queria saudar a fala aí do Jorge, a presença dele, foi uma grata surpresa encontrar o Jorge aqui na nossa live, na nossa entrevista na TV, porque o Jorge foi um parceiro mesmo, né, e um guerreiro nessa luta aí para a construção da Clemarge, tem toda a minha admiração. A gente, né, da Petrobras, a gente levou, né, aí como sindicato, a gente levou uma carta para a Clemarge, né, pedindo a solidariedade, pedindo o apoio, né, repudiando a política da Petrobras em relação à questão ambiental, né, e essa moção de repúdio foi aprovada aí na Clemarge, sem destaques, né, com todo mundo aprovando por unanimidade, e a gente denuncia a política da Petrobras no tema ambiental, né, que, principalmente a partir do governo Bolsonaro, houve uma redução dos investimentos em renováveis, houve uma redução dos investimentos na área ambiental, muita gente deixou de estar na área industrial para passar aí para a área administrativa. Isso gera uma redução de custos para a empresa, mas também gera uma perda de qualidade no acompanhamento das áreas ambientais. E também está tendo um processo de privatização de venda de vários ativos ambientais da Petrobras. Então, a Petrobras já vendeu o parque eólico dela e está para vender a PBio, a Petrobras Biocombustível, que é uma empresa subsidiária da Petrobras fundamental, que produz biocombustíveis, ou seja, produz diesel a partir de combustíveis não fósseis. Então, é algo muito interessante. A empresa tem falado de diesel verde, mas não é a mesma coisa do que o biocombustível que é produzido pela PBio, porque o diesel verde passa pelo processo de refino. Então, a gente está na luta contra a privatização da PBio e em defesa de uma Petrobras estatal, porque a gente sabe que depois dos escândalos aí da Vale do Rio Doce, ficou muito nítido que a privatização leva a grandes desastres ambientais, né? Uma lógica de uma empresa voltada para o lucro acaba levando a grandes desastres ambientais, que foi isso que a gente viu com Mariana, Brumadinho. Então, foi muito boa, estou fazendo esse aparte aqui, né? Foi muito boa a Clemarge e realmente apoiou aí as lutas da classe trabalhadora em defesa do meio ambiente. Então, assim, faço total aí saudação a essa fala que o Jorge fez. Acho fundamental a gente, na luta aí pela questão ambiental, o Rio de Janeiro tem um papel fundamental, tanto pelo peso que a Petrobras tem, e a Petrobras é a maior empresa pública do país, e poderia estar fazendo um processo, ajudando no processo de transição energética, e o que a gente vê hoje é que está indo na contramão disso. E muito da crise que você estava falando tem a ver com a crise, com a própria crise da Petrobras, que para os grandes acionistas privados e estrangeiros não tem crise nenhuma, né? Vocês viram, a Petrobras foi a empresa que mais distribuiu dividendos no mundo, né? Se você somar as 6 maiores empresas de petróleo do mundo, a Petrobras conseguiu distribuir mais dividendo do que todas elas somadas. Então, a situação para eles está ótima. Agora, para o povo brasileiro, a gente está amargando com botijão de gás, com diesel, com gasolina extremamente caros e que impacta na fome da população. E o Rio de Janeiro é um dos estados que mais tem fome, né, que está aí realmente muito assolado no campo da fome, e um estado que tem o maior índice de desemprego. Um dos maiores índices, é o 3º estado em termos de desemprego,
sendo que é o segundo maior PIB. Então, o que você estava falando, Helena, tem muito a ver mesmo, porque tem dinheiro, né? Você vê como eles estão... Tem muita gente ganhando dinheiro no Rio e isso não está sobrando para a população. É um nível de desigualdade muito grande. O Rio de Janeiro sofre com as isenções fiscais, é algo que a gente tem que atacar. Então, grande parte aí do período Apoio, assina embaixo. o nosso... A gente às vezes esquece, né, que a Alerj, né, a gente como deputada estadual, e nós co-deputadas, né, nossas co-deputadas, nossas 4 mulheres guerreiras aí, tem, além da função de legislar, tem a função de fiscalizar a lei e tem a função também de fiscalizar as diretrizes orçamentárias do governo. Então, isso é muito importante também, né? E aí a importância da gente estar mobilizando o Estado contra a política fiscal que o governo está implementando hoje, que levou à privatização da SEDAI, e que rapidamente o governo estourou, assim como a privatização da Eletrobras, foi outro escândalo. O governo federal vendeu a Eletrobras por 30 bi e em 2, 3 meses esse dinheiro sumiu, só para poder comprar voto. Então, um verdadeiro absurdo. E a SEDAI é a mesma coisa. Então, não pode ser que todo o dinheiro do povo do Rio simplesmente evapore dessa maneira. A gente precisa ter uma política de combate às indenizações fiscais, temos que ter uma política de combate ao regime de recuperação fiscal e temos também que lutar para que verba pública seja para o bem público e não para facilitar a vida de grandes empresários privados, estrangeiros, né? A vida da galera, dos donos da Copa Dor, né? A Rede Dor, inclusive, em meio à pandemia, o dono da Rede Dor, né? Virou um dos maiores empresários do Brasil, um dos grandes bilionários do Brasil. Então, assim, essa elite não precisa do dinheiro público, né? Eu acho que isso deveria ser óbvio, né? Mas infelizmente não é. E a gente vê hoje uma transferência de dinheiro público para as OAS e também para educação privada e para projetos que não refletem o que é a autonomia do professor, a autonomia da educação. Então, acho que é fundamental a gente disputar o orçamento. E nessa questão da disputa do orçamento entra um pouco do meu debate, assim, porque a questão dos royalties é fundamental, é muito dinheiro, muito dinheiro. Royalties é muito dinheiro. E a indústria petrolífera no Brasil vem crescendo, mas vem sendo privatizada, né? Então, a gente descobriu o pré-sal, que foi a grande descoberta, a descoberta do século, o passaporte para o futuro, e que poderia realmente criar uma condição financeira, uma renda petrolífera que poderia ser usada para saúde, educação e para a transição energética. E o royalties, ele tem uma missão, né, ele foi criado para compensar um pouco do estrago que a indústria petrolífera causa. Então, quando você tem uma montagem de uma refinaria, de um complexo industrial para você produzir petróleo, isso tem um certo prazo de validade. Então, você tem que dar uma compensação para aquela população e você tem que ter um investimento para que, inclusive, os municípios consigam comportar o crescimento das cidades. Então, os royalties é para isso, mas hoje os royalties estão sendo utilizados para fechar as contas do governo. Então, é essa deturpação que eu acho que a gente não pode permitir. E uma coisa que não foi denunciada, inclusive, que está acontecendo, né, que já aconteceu, mas não foi bem utilizado, inclusive por nós, pela esquerda de conjunto, foi a CPI dos royalties, que aconteceu e comprovou-se que vários royalties estavam sendo sonegados e que não estava sendo utilizado a verba, e isso daí tem a ver com o processo de privatização, porque o controle público sobre as estatais que existe na Petrobras gera muito mais impostos e royalties que é em cima do óleo produzido, e as empresas privadas, elas sonegam isso,
né, para poder pagar menos royalties. Então, olha só que loucura, a gente teve um aumento da produção, mas a gente teve uma diminuição no geral dos royalties. Então, isso daí, inclusive, gerou uma CPI que foi investigado isso e, inclusive, gerou um aumento na receita dos royalties. Então, mas isso foi pouco utilizado por nós para denunciar os malefícios da privatização, porque isso, às vezes, as pessoas não ligam uma coisa a outra, né? E eu acho que é importante a gente destacar isso aqui. Então, é isso, eu acho que é importante que a gente discute orçamento, que a gente discute receita, que a gente discuta para onde o governo, o que o governo está priorizando, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha essa disputa, né? Porque a gente quer saneamento básico, a gente quer que tenha um plano de obras públicas para garantir saneamento, como a Tati falou, a gente quer que retome os empregos no Estado, e nisso a Petrobras, óbvio que tem que ter uma diversificação da produção econômica no nosso Estado, então é ruim também que a gente seja tão dependente da indústria do petróleo, mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente denuncie que a Petrobras está parando de construir aqui no Brasil e passando a construir na Coreia e na China. E é por isso que os nossos estaleiros navais estão todos fechados, né? A grande maioria, pelo menos. Né? O Braskem está aberto, em Angra, mas vários estaleiros fecharam ou diminuíram muito a sua produção, porque as nossas plataformas do pré-sal, ao invés de estar sendo construídas aqui no Brasil, estão sendo construídas no exterior. É importante que o Estado do Rio de Janeiro opine sobre a política de restrição do conteúdo local, que antes tinha uma política de conteúdo nacional na Petrobras e hoje em dia não tem. Então, isso também tem levado a uma desqualificação, a um processo de não priorização da indústria nacional, que é o que tinha antes. Então, isso também tem gerado um impacto no emprego. Então, isso tudo é importante que o Estado do Rio discuta e que a gente interfira nesse processo também, lutando contra as privatizações e apoiando a luta dos trabalhadores, que tem a ver com esses temas, né? E acho que a gente aí da coletiva teria muito a contribuir nisso, assim, porque tem essa representatividade aqui, essa força, né, que a gente poderia estar se articulando na educação, na saúde, se articulando em petroleiros. Então, isso potencializaria também a nossa voz, a nossa força para lutar por essas pautas que a gente está defendendo aqui. Natália, olha, te dou os parabéns, você e toda a equipe, porque eu, às vezes, sou muito crítica em relação às mulheres. Sabe por quê? Porque as mulheres ficam, às vezes, só falando de temas, parece aqueles temas do mimimi, assim, só fala de saúde, educação, não sei o que, isso aqui. E na hora que é para discutir coisas fundamentais para que a saúde realmente tenha verba, para que a educação possa ser atingida e melhorada, aí tem um recuo. Não, isso aí parece que é área masculina. Então, a gente, às vezes, tem que falar como homem. Não no sentido que o homem fala melhor, não. Mas no sentido que ele sabe a hora que tem que ser duro. E as mulheres também têm que saber a hora que tem que endurecer o jogo. E não porque a mulher tem que ficar no oba-oba, entendeu? Então, eu sou crítica a essas mulheres do oba-oba. Eu acho que a mulher tem que ter uma atitude firme também e, às vezes, ser mais assertiva até que o próprio homem, porque tem um homem aí que hoje, meu Deus, não sei nem como classificá-los. Mas eu queria passar a palavra para a Fátima, né, Fátima? Porque senão ela vai ficar de fora, e nenhuma mulher pode ficar de fora. Vamos lá, Fátima, pode fazer as tuas perguntas. Eu até tinha preparado algumas perguntas mais específicas, que eu sei que a Tati é da área de saúde, a Ivanilda da área de educação e a Natália da Petrobras, toda essa luta, mas eu acho que as companheiras já deram um panorama de tudo isso que eu pensei em falar. E eu sei também que elas vão ter compromisso às 5h30, não quero prorrogar muito, né? Mas, assim, eu acho que... nossa, eu estou super feliz desse programa ter acontecido, de estar quase toda a coletiva aqui,
entende? De vocês são maravilhosas, companheiras. Nossa, é uma honra, é um prazer enorme estar com vocês. E Helena também, uma pessoa maravilhosa, poder, né, trazer esse assunto, trazer essa possibilidade, esse espaço, eu acho tudo... Então, assim, a única coisa que eu estou fazendo agora é agradecer, e eu gostaria também que a Ivanilda lesse a poesia, ela tem poemas, ela escreve poemas muito bonitos, a Tati também fez um poema lindo para Marielle, mas assim, eu gostaria de... Não vai dar tempo de ouvir todo mundo, então assim, eu gostaria que a Ivanilda lesse o poema dela também. Então, olha só, ela vai então finalizar com o poema, mas antes disso, eu queria só, vamos dizer, uma reivindicação minha aí para as deputadas, as prováveis futuras deputadas, que o Estado do Rio, inclusive nessa confusão toda, né, ele tem muito dinheiro a receber do governo federal, através da Lei Candir. Vocês devem, até nos comícios de vocês, falarem sobre a Lei Candir, porque a Lei Candir, quando surgiu, tirando o ICMS dos produtos primários exportados, foi com a promessa do governo federal de ressarcir os estados. E, olha, o governo federal que já passou por Lula, por Dilma, por Temer, entendeu? Que aí não justifica esse governo atual, tudo bem, vamos falar duro com o governo atual, e os outros governos passados, e os que virão. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também, para quem vai para um governo estadual, é que esse governo estadual ele tem que se aliar e tem que fazer um trabalho conjunto com os deputados federais ligados ao Estado, entendeu? Porque isso tudo, como vocês já falaram, a partir do Jorge, inclusive, vocês deixaram claro, nada é isolado, tudo se comunica. Então, é impossível um governo estadual autônomo, e aí o governo e a legislação federal não sabe direito o que está acontecendo no Estado. Então, eu acho que tem que haver essa exigência, tem que haver esse compromisso, entendeu? Então, aí eu queria reforçar. Lei Candir, procurem se aprofundar, porque hoje o Estado deve receber. Algum tempo atrás, acho que 4 ou 5 anos atrás, já eram 70 bilhões a dívida da União com o Estado do Rio. Deve ser muito mais hoje. Era bom ter até uma CPI. Por que o governo federal não paga suas dívidas também, não é? É isso aí. E aí a gente dá por encerrado, eu quero agradecer, e aí ela vai falar a poesia, não é? Para fechar com chave de ouro. E então agradeço a presença de vocês. Já vi que não é só no papo, que vocês são mulheres de luta e mulheres que sabem aonde está sangrando. É isso que a gente tem que saber. Aonde é que a gente tem que apertar os torniquetes para salvar o Estado. Muito obrigada, hein? E outra coisa também, eu peço que vocês falem com o pessoal, com os amigos e com os eleitores de vocês, para prestigiar essa mídia que é independente, alternativa, que luta com dificuldade. Então, tem que ter um mínimo de atenção da parte de vocês também, que é assim, de repente se inscrever no canal, não é nada demais, não custa nada, só isso, mas que as pessoas às vezes não fazem por, sei lá, por... Isso é mesmo, né? Que é a minha reivindicação. Já vou me despedindo, então, deixando aí um abraço para você, né? Os parabéns pelo canal. Lembro que pude estar na sua presença algumas vezes tratando de assuntos tão importantes como esse. Você viu aqui, né, a qualidade da nossa turma, né? Essas mulheres falam sobre tudo, porque nós discutimos desde o nosso chão, né, que é
onde nós moramos, onde nós trabalhamos, essa realidade, há o debate da conjuntura, o debate do orçamento, da dívida, porque não tem jeito, né? As coisas estão atreladas. E aí, Helena, para me despedir, eu queria só falar um pouquinho o que você fala em relação à questão da Lei Candir e trazer algumas coisas que eu acho assim, que são importantes, que a gente vai precisar ver, né? Natália e Ivanilda já tocaram aqui bastante coisa. Só lembrar que a gente segue aí com a CPI da Rio Previdência, né? A gente precisa fazer aqui, seguir com a CPI da dívida pública no Rio de Janeiro. A gente tem, e não só isso, mas pensar nacionalmente também, né? Desde o Sarney, a gente tem um imposto regressivo que continua caindo sobre trabalhadores e trabalhadoras. Isso é preciso mudar, sabe? É preciso que as grandes empresas, né, paguem os custos da nossa vida, no nosso cotidiano. Não pode recair o conjunto da dívida para os trabalhadores. É preciso lembrar que, assim como nacionalmente, mais de 50% do nosso dinheiro vai para pagar a dívida. No Estado, a gente também tem isso, né? Então, o regime de recuperação fiscal, na verdade, é uma forma de atuação no Estado para garantir as privatizações, né? Então, por exemplo, uma das nossas lutas vai ser para a estatização da SEDAI. Não pode ser que uma empresa tão importante, em várias questões, né, desde a água como direito, a questão da saúde a partir do saneamento, fique de fora, não seja abordado por conta de uma privatização que não se justifica. Assim como a Natália fala da privatização da Eletrobras, né? A gente precisa discutir orçamento secreto. Esse governo que privatizou a Eletrobras por 30 bilhões é o governo que deu mais de 16 bilhões já em orçamento secreto, sabe? Então, é como se você vendesse um bem público, né, que a nossa condição energética de manutenção, de soberania, para salvar o Centrão, para continuar governando até o final do mandato. Isso é um absurdo, sabe? A gente não ter conseguido parar o país, derrubar esse governo diante disso, né? Eu espero que a gente acumule força a partir de outubro, né? Para que esse tipo de coisa não aconteça mais. E como a Helena falou, já passamos por vários governos e o problema do rentismo segue. Então, vamos ter que aí lutar muito nacionalmente também aqui no Rio de Janeiro, né? O Pezão montou aí companhias, né, de securitização de dívidas públicas. A gente sofre desde Sarney, desde FH, e agora o Bozo, em 2022, aprovou em junho, né, mais uma coisa que fere a autonomia dos estados, né, mais um SMS que não volta para os estados em renda e que, na verdade, nos deixa ainda mais endividados. Então, nós vamos ter que pensar sobre isso, e a coletiva se coloca e se dispõe a estar, desde sempre, aqui junto ao canal, junto aos telespectadores aqui da Taba, pensando essas saídas, né? Para nós é papo de mulher, discutir conjuntura, dívida, orçamento, né? Natália demonstra seu legado, que entende da sua categoria, que entende do assunto. Ivanilda, né? Traz aí toda essa importância do território, de pensar a Baixada, mas a partir da discussão do macro. Então, deixo as minhas companheiras aí se despedindo e deixo um beijo já para a Fátima, para você, para Jorge, para a Cris, que está aí nos bastidores, e para quem está nos ouvindo. Vamos seguir a Taba, vamos ligar o sininho e vamos apostar na mídia independente, né? Para isso é preciso também ter plano de governo para a comunicação, hein? Beijo grande. Ótima lembrança. Sim. Não, agradecer demais o convite. Dizer que nós para discutir serviços públicos. E eu acho que a gente tem que se afirmar mais nesse lugar, porque somos a maioria das chefes de família, que inclusive passam fome, somos a maioria das assistentes sociais, que muitas vezes são aquelas que têm que dizer que você não tem direito a um auxílio ou que você tem direito a um auxílio. Então, são na maioria, mulheres
que fazem esse tipo de atendimento. Somos a maioria no SUS, a enfermagem, somos a maioria das professoras, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que afirmar esse lugar de que o lugar de mulher é onde ela quiser, a gente discute economia, sim, e acho que é fundamental a gente discutir economia, conjuntura, e, inclusive, o nosso feminismo é um feminismo para a maioria, que a gente diz, né? Somos muitas, somos maioria, é o nosso slogan, né? E somos muitas, porque somos, né, muitas mulheres, né, que estão aí no dia a dia do SUS, da educação, da economia, da luta da classe trabalhadora, e somos maioria, tanto porque somos maioria de mulheres, mas também porque somos maioria contra o Bolsonaro. E aí, para fechar, eu acho que a gente tem aí que afirmar de cabeça erguida os nossos 70%, que nós somos maioria, ir para a rua, fazer muita campanha, se engajar e buscar tanto derrotar qualquer tentativa de golpe, né? Então, a gente tem aí o 7 de setembro, que está sendo puxado pelo Bolsonaro, a gente tem que construir uma grande mobilização no dia 10, que vai ser o dia que o comando do Ato Fora Bolsonaro está puxando uma grande mobilização em resposta contra os ataques golpistas. Felizmente, a gente viu aí que os 6 empresários golpistas agora tiveram quebrados os seus sigilos bancários. Então, acho fundamental isso. Acho que não basta só defender a democracia com cartas, né, que foi muito bonito, foi um dia de ato muito bonito, mas é importante prender os golpistas, porque eles têm dinheiro, têm capacidade financeira, tem vontade política para financiar um golpe no Brasil. Então, não podemos permitir essa gente se criar que defende a volta da ditadura. Então, isso também é fundamental. E, então, deixar aí como convite final que a gente precisa derrotar o Bolsonaro, derrotar o golpismo e também derrotar o bolsonarismo. E já começamos tirando o Gabriel Monteiro aí da Câmara de Vereadores, mas também temos que impugnar essa candidatura, temos também que conseguir derrotar o Daniel Silveira, que é candidato a federal, a candidato ao Senado, que também precisa sua candidatura ser impugnada, porque ele foi o cara que quebrou a placa da Marielle e atacou a democracia. Então, também precisamos derrotá-lo. Então, é isso, a nossa luta é contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo. Vamos juntos, juntas, até aí a nossa vitória. Então, queria deixar essa mensagem final de chamado aí para mobilização, dizer também que conte aí com um apoio aí na luta por uma democratização da comunicação no país, aí no RJ. Acho que esse é um tema também fundamental, que eu acho que também tem que ser abraçado. E é isso aí, vamos juntas. Obrigada aí pelo convite, gente. Estamos juntos aí na luta. Também quero agradecer esse espaço, e a gente que tem sabemos, né, o papel da mídia, e hoje, quanto é difícil o espaço para quem está, como nós, né, na política, iniciando nessa trajetória aí política, esse espaço. Quanto é importante e quanto é difícil ter acesso na grande mídia. Então, obrigada, Tava. Eu acho que o que já colocaram aqui é isso. A gente tem que ter esse olhar, né? Eu venho do mundo sindical em que a gente sempre valorizou a importância das mídias, seja dentro da universidade, nesse espaço que a gente tem para falar com a população, porque somos nós que vamos falar o que interessa à população, né? E não o que interessa aos grandes empresários ou quem está no poder hoje. Então, a discussão da dívida, como foi colocado aqui, a gente sempre batalhou, eu sempre fiz várias atividades de rua, usando que a vida está acima da dívida. E hoje as nossas vidas estão sendo sacrificadas para o pagamento de uma dívida externa, né? Interna e eterna, na verdade. E aí a gente precisa fazer essa discussão sempre, junto com a discussão das propostas que a gente tem. Porque a população pergunta, de onde vai sair o dinheiro? Então, você está certo, a gente não pode só apontar as dificuldades, né? Falar do desemprego, da fome, porque o que fala na contrapartida é que não tem dinheiro, né? Então, a gente tem que estar sempre entendendo que isso não é verdade e dando as respostas. Então, essa é a importância de fazer o debate
político com todas as vertentes, de criticar, mas também apontar os caminhos aí para que a gente defenda essas políticas públicas tão necessárias para a sobrevivência da população. E para falar da sobrevivência da população, aí em destaque que eu coloco sempre a população negra, que é a mais sacrificada. E nesse conjunto, todas as mulheres negras, que são, do conjunto das trabalhadoras, as mais penalizadas. Somos nós que estamos com os menores salários, com os empregos mais sucateados. Então, somos nós que estamos lutando nessa conjuntura de difícil para todos os trabalhadores, no maior desemprego, né, quem está mais passando fome. E, nesse Rio de Janeiro, ainda uma luta muito grande pela questão da segurança, né, que é colocada de um combate, de uma segurança usada para combate à droga, que estão exterminando os jovens negros. E essa discussão também é importante, porque somos nós, mulheres negras, que estamos perdendo nossos filhos a cada dia, e com uma política colocada de extermínio dessa população. Então, e aí agradecer ao Jorge, a Fátima é uma querida nossa, uma apoiadora dessas pessoas que a gente fala, que a coletiva ela se amplia, né? A coletiva ela não se resume nós quatro. Quando a gente fala que nós somos maioria, somos muitas, somos maioria, e a Fátima é uma dessas que está aí na nossa luta conjunta de coletiva, ampliando a coletiva para ir além de nós. E aí, muito obrigada. E aí ela me pediu para falar aqui para fazer a leitura de um poema, né, de uma poesia, e aí eu quero dizer que eu não sou, não me intitulo aqui poeta, né, mas é assim, um sentimento, então eu vou falar desse sentimento que eu tenho das mães que estão perdendo seus filhos nessa luta pela sobrevivência. Foi isso que eu escrevi, o direito de viver, né? Nós queremos viver nesse Rio de Janeiro sem medo, sem fome, sermos felizes nesse Rio de Janeiro, que hoje, principalmente as mães negras, não estão conseguindo fazer isso. Então, o direito de viver. Queria falar de vida, não de sobreviver, mas de vida. Sabe aquela vida que pobre acha que pode ter? Que o negro tem todos os dias medo de perder? Falar de vida, sem falar da morte. Sem ter que agradecer, como se fosse sorte, ver meu filho viver. Quanto medo da morte? Não pode ser natural. Não podemos achar normal. Os fuzis acertam com precisão e os corpos do jovem negro assangravam ao chão. E a dor das mães? A dimensão dessa dor não sabemos, não. Fazer, então, obrigação, lutar por justiça, pela vida de cada irmão. Pois os que nos matam por causa da nossa cor, sem a nossa vida dar qualquer valor, têm que saber que nossas lágrimas nunca serão em vão. Chegará o dia em que o sangue de nenhum irmão de vermelho nunca mais pintará o chão. Nesse dia teremos a certeza, então, que nossa luta nunca foi em vão. Crer na luta não só nos acalentará, mas também nos fortalecerá e nos fará um dia ver que a juventude negra tem o direito de viver. Então, esse sentimento das mães aí que estão perdendo seus filhos todos os dias. Bravo, muito linda. Obrigada. E sobre vocês? Você fez outra sobre o grupo? Fiz. Eu pensei que era uma só, então vou me atrever a ler a outra. Fiz sim. Não. Então, vamos lá. Apresentação da coletiva feminista. Sou uma coletiva feminista. Você sabe qual é a nossa composição? Vou procurar aqui em verso fazer a nossa apresentação. Não foi só unir, foi preciso definir. Objetivo, projetos, metas. Precisava de um elo para existir. Nesse momento de luta pela sobrevivência, tinha que ser mulheres que fazem da vida a resistência. Então, vamos lá, essas mulheres juntar. O mundo está acabando, destruição, poluição, difícil até respirar. Precisava de uma mulher para tudo isso enfrentar. A quem vamos buscar? Natália Russo, é um nome sem hesitar. A saúde um caos, desamor, desilusão, sofrimento e solidão. Muitas mulheres gritam por solução. Na luta, sempre junto a uma multidão, é ela, que sabe a importância de dar a mão. Afinal, essa é a sua missão. O nome certo dela é Tatiane, mas o nome dela certo é Tatiane, mas com carinho a chamamos de Tati. Mas precisava de mais mulheres incluir, para a luta contribuir. Vamos buscar em Niterói a mulher que faz da educação uma razão para a transformação, pois ela sabe como ninguém que só com conhecimento e educação que se faz um cidadão. Para cumprir essa missão, trouxemos Kênia, que com sua ação de luta e mobilização veio fazer parte dessa composição.
E essa coletiva que a vida sempre defenderá, enfrentando o racismo sem recuar, Ivanilda Reis, mulher negra, também está. Somos sindicalista, socialista, feminista, antirracista, ecossocialista e popular. Sabemos onde queremos chegar, mas nosso coletivo de mulheres feministas quer ir além. Precisamos de cada uma de vocês nessa luta também, pois ser coletiva só razão terá se com o apoio de vocês pudermos contar. Somos mulheres, somos potentes, queremos fazer a política de forma diferente. Vem com a gente. Mulheres poetas! Muito maravilhosa, né, gente? Bravo! Então, eu dou por Obrigada. encerrada essa entrevista maravilhosa. Estou aqui contente de ter conhecido vocês. E boa sorte aí, porque vocês têm ainda 5 ou 6 semanas, né? 6 semanas até a eleição, não é isso? É verdade, passa rápido. Passa rápido. Coragem, uma boa luta. Obrigada, Muito beijo obrigada, para todos muito e obrigada. todas. Valeu. Valeu! Gente. Valeu muito! Valeu. Obrigadão! Sucesso na campanha, Mulheres de Luta. Olha, Jorge, eu pensei que você tivesse ido embora. Então, quero te agradecer também a tua presença. Valeu, Ótimo. Jorge! Não sabia que as meninas iam gostar tanto de você, hein? De repente, o macho invade aqui a cena. Mas o macho lutador pode. Ah, pode. Então tá, olha, você tem a porta aberta, hein? Macho lutador. Já viu, hein? Valeu. Valeu, Jorge. Um abraço aí.